Quando a gente pensa no mercado das velas, a gente se surpreende, né? Porque você pode levar sua imaginação para qualquer lugar. Imagina, além de você pensar na vela perfumar, a luz perfeita, você conseguir levar encantamento para ela. Olha que show! A gente está falando de uma coleção de cogumelos com a ideia até da graminha feita em cera natural. Lindo, né? E aí eu te conto que com técnicas como essa você pode ousar no mercado das lembrancinhas, você pode encantar as pessoas ou surpreender, mas tem vários truques e pontos que fazem você vender muito melhor. Eu vou te contar. Quer saber? Então vem comigo. E quando a gente fala no mercado das velas, a gente pode soltar a imaginação mesmo. Pode. Você pode pensar em temas, você pode pensar em cores, você pode ousar e soltar aí a sua imaginação. Por quê? Porque tá liberado essa temporada de você fazer coisas com qualidade, mas abusar da imaginação. Acho que esse é o ponto mais importante. Mas lógico que você precisa prestar alguns cuidados e prestar atenção para alguns pontos. Como, por exemplo, quando nós fazemos uma vela como essa, que eu acabei de mostrar aí na abertura para vocês, a gente está falando de uma vela que ela, né, tem porte. E às vezes nós colocamos ela muito para fora e para cima do recipiente. E um cuidado que a gente tem é quanto disso vai cair para fora do pote. Quanto dessa cera vai ser desperdiçada? E aí? Você acha legal? Porque se a gente pensa em ecologicamente correto, se a gente pensa em algo que realmente vai surpreender as pessoas, a gente tem que pensar nisso. Um outro ponto é você fazer e não pensar no pavio certo. Isso eu já até coloquei lá na rede vizinha, no Insta, coloquei para vocês, um ponto muito legal que é essa chama tem que ser forte o suficiente para essa temperatura, para esse calor aqui, derreter esses elementos, subir o nível dessa piscininha aqui e realmente não afogar o pavio. Então são pontos que aqui no nosso canal a gente sempre ensina para você. E falando, né, sobre ensinar, desde acho que 9 anos atrás, quando nós startamos esse mercado da vela de novo, a gente sempre busca pontos que dá errado na vela para trazer essa resposta para vocês. Então, fica com a gente e lembra que é muito importante a gente aprender. Então assim, deu errado? Entre em contato com a nossa equipe, a gente tem aí o WhatsApp, tem aqui embaixo nos comentários, em todos os lugares a gente tá vendo que você tá com problema, se você tiver. E a gente te ajuda. E lembra que sempre tem solução. E aqui a gente tá exatamente para isso, para dividir essas soluções. Nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser super útil para você, nós vamos falar sobre vários pontos, tá? A gente pode estar falando com você que já faz velas ou com você que começou agora. Calma. Mesmo que pareça ser uma técnica mais avançada, ela é para todo mundo. E você vai perceber que a gente tem aqui 1, 2, 3 técnicas numa vela só. 3? Mas é muita coisa. Calma, você pode fazer só uma e vai virar uma vela também, tá bom? Você pode pegar o que você vai aprender no início, que fazer o cogumelo e fazer uma caixinha e vender 3 cogumelos de vela. Não é muito legal? Não é isso, pode fazer isso. Vender a caixinha com os 3 cogumelos. É uma parte dessa técnica, tá? Que às vezes as pessoas se amedrontam e falam, é difícil. Não é. Vela, você vai aprender um monte de coisa e todo esse monte de coisa que você vai aprender, você vai usar para a mesma vela. Porque a gente tem os mesmos cuidados, tá? Então, bora lá. Preparado? Já tá inscrito no nosso canal? Aqui a gente sempre mostra pra você vida real. Aqui a gente não quer falar pra você, vai dar sempre certo. A gente mostra as cagadinhas também, a gente mostra onde pode dar errado. E a gente quer que você arrase aí do outro lado, como um monte de alunas e alunos estão arrasando. Mas para isso precisa testar a vela que você faz. E deixa de ser mão de vaca. Porque às vezes você não quer testar pra não gastar, e aí você não sabe se realmente ela performou legal. Ok? Faz, minha tia. Derrete. Depois você derrete o que sobrou ali da vela, faz outra coisa, não tem problema, mas faz o teste. Para começar, eu vou falar sobre elementos bem básicos. Amelinha, a gente tem um vídeo básico de vela, de como fazer vela, derreter, colocar essência, deve ter, né? Fazer essa parte básica. Tá, mas vamos colocar um que derrete, coloca o corante, de alguma suculenta, de alguma pecinha.
Vou colocar um card aqui. O que é isso aqui no canal? Para a gente adiantar, como aqui são 3 técnicas em uma só, eu vou mostrar para vocês 2. A primeira, que é a básica da básica, eu vou dar uma leve puladinha, tá bom? Porque o Douglas já trouxe aqui, mas a terceira etapa é a mesma da primeira, né? Então, vou colocar aqui um card, aqui, que seria o quê? Se você voltar no começo do vídeo e clicar aqui, você cai no vídeo que mostra pra você fazendo essas pecinhas. E nós já fizemos aqui no canal suculentas, então é só mostrar uma de suculentas pra vocês. Mas eu trouxe bem um passo a passo bem beabá. Aqui a gente tem as suculentas que nós vamos precisar para fazer essa parte aqui, ó, que é uma mini suculenta, tá? E nós temos aqui a outra parte, que é a parte que parece chocolate branco, vai, que é uma parte diferente. Vou explicar por quê. Aqui nós temos uma parafina 170, essa? É wax? Parafina wax. É diferente, ela é tipo uma parafina pura. Mas por quê? Porque ela fica com um pouquinho de transparência. E agora, a gente fez as suculentas com essa parafina com um pouquinho de transparência. E uma outra coisa, essas suculentas, elas têm umas pelinhas, umas pétalas bem fininhas. E essa parafina wax, ela é a mais power, de dura, e quando você quer tirar uma florzona, ela sai, é a que mais tem chance de não quebrar, tá bom? É lógico que às vezes, quando a gente tá meio acelerado, né, mesmo o Douglas fazendo com a que é power e que nunca quebra, eu quebro. Por quê? Aí ele fala, viado, de novo tá acelerado, não é assim? Aí fala, pelo amor de Deus, chega falando, e aí a gente é meio ansioso pra ver como ficou. Você é assim também? Eu sou. E aí às vezes o treco ainda não tá duro e frio e eu vou lá tirar e quebro. Aí fala, sorte que você é chefe, senão eu já tinha te catado. Ó, eu tô fazendo devagarzinho pra ele não brigar que ele tá ali olhando. Ó, e como foi feito isso? O que você pode fazer... Aqui, ó, eu já sei que ele fez com a mesma parafina. O que ele fez? Ele colocou só um pouquinho de verde, mexeu e encheu 3. Aí ele colocou um pouco mais de verde e marrom e encheu essas outras duas, ó. Primeira cor, no mesmo becker. Safado. Aí depois ele colocou mais corante e encheu e colocou a última. Entenderam? Então você pode pegar e fazer a primeira leva numa cor. Na panela, derrete 200 gramas dessa... Não, vamos colocar 250, já é bastante, né? 250, para isso aqui que deve ter 5 gramas cada um. 250, a gente coloca... Pode colocar 20, 25 de essência, então é sempre 10% para cá. Mistura, pode aquecer, e agora coloca a cor, e aí você joga o primeiro. Ficou pronta essas 4, 5, 6, 7... Aí você coloca um pouco mais de corante e vai subindo o tom. Deixa todas as levas com cores diferentes, ok? Primeira etapa pronta, fez isso, essa foi com a wax, mais durinha. A bicha é mais dura, tá? Aqui. Essa outra, obrigado, Douglas. Essa outra parte foi feita com a soja. A soja, ela tem 30% petróleo, 30% a parafina e 70% soja. É um blend, é comix, aí, que é mais ecológico, e do que é toda petróleo, e ela tem uma queima perfeita, gente, tá? Essa daqui, ela também é mais fosca, olha a diferença. Ó, olha isso. Aqui colocou só, tá? Um pouquinho de corante marrom, pouquinho, ok? E 10% de fragrância. Pouquinho de corante marrom, tá vendo? Por que pouquinho? Pra ficar sujo assim. Essa é a forma do mini. Essa é a forma do pequeno. Olha que lindo. Vou mostrar de pertinho pra vocês se apaixonarem também pelos cogumelos, ó. Olha embaixo dele como é lindo. Olha. Pra vocês pintarem, fica perfeito. Eu quero dar parabéns às minhas alunas, que eu já vi várias postando stories, pintando e fazendo cogumelo, ó. Incrível, tá? Então essa é a segunda. E se você vai fazer para montar assim, você faz desse jeito. Mas se você tiver que fazer um furinho para colocar ele desse jeito, ó, com o pavio, a dica é você, antes de colocar a cera aqui ou parafina, cera pode ser a cera de coco dura. Antes de você colocar a cera ou a parafina, você colocar um tubinho do aromatizador. Como assim? Você coloca ele no meio e coloca ele até... Você fez um furinho aqui, fez, né? Fez um leve furinho no fundo
espeta ele nesse furinho bem no meio, e aí você coloca o posicionador para ele ficar no centro mesmo e depois completa. Por quê? Calma que eu vou te explicar. Quando endurecer, você tira o bichinho daqui, ó. Ó, tirou. Olha aqui, ó, a ponta. Agora. Ah, não, essa ponta não, achei que era. Aqui, ó. Aí, ó. Já fica. O que é isso aqui? Ah, é o furinho, ficou meio que do lado. Olha aí, já fica com furinho. Pra que esse furinho? Pra você não ter que furar com a furadeira depois, tá bom? Quando você não tem que furar com a furadeira depois, é bem mais rápido, ó. Já tá furado. Porque com a furadeira, às vezes, ele quebra, tá? Pronto. Eu vou pegar um aqui pra eu pintar. Vou pintar esse médio, tá? Você quer pintar o grande pra montar o capuz? Esse? Tá bom. Então, pinto. Tá. Arrasou. Então eu vou pintar um grande. Ah, mas já tem. Ah, por conta do furinho, né? Perfeito. Vamos lá. Obrigado. Arrasamos. Vamos à pintura. É simplinha. E é pintura que vocês não vão me xingar. Calma. Pintura fácil. Tá? Bem facinho. Para isso, acho que eu preciso de um papel, Douglas. Aqui. Papel. Um guardanapo. Porque essa é uma pintura que vocês vão ver que é uma pintura que ela é pouquinha tinta. E neste caso você pode pintar com tinta acrílica, sabe? Tinta acrylex, essas tintas. Pode pintar com tinta acrílica, tá? Aqui o que eu vou pintar, eu pinto com a mesma tinta do cosmético, porque é mais fácil pra gente, porque a gente já tem ela aqui. Então eu vou colocar o vermelho. Ah, vou fazer o seguinte. Eu vou do jeito mais correto. Vou primeiro pintar a parte de baixo e depois eu pinto mais forte, que é o vermelho. Venho aqui com uma tinta meio biscoito. Coloco aqui, ó. E agora a gente suja o canto lá, ó. Do cogumelo. Ó. Batendo. Agora, quase com a mesma que a gente fez a outra, ó. Ó. Sujando. Venho com um pincel seco agora. E vou esfumar. Ok? Depois eu pego o corpinho dele e vou batendo, ó. Dá pra ver, Michael? Ó, tô batendo pra deixar ele envelhecido, ó. Só isso. Então eu deixei a ponta dele mais escura. Se você quiser escurecer, eu acho que dá pra escurecer, mas sabe dar uma exageradinha no escurinho ali do canto, ó? Acho que eu gosto. Ó. Ok? Agora você vem com o sequinho. Gosto bastante dessa ideia. Ele ficar igual o real, assim, bem perto do real. E aqui o que eu fiz foi passar assim, ó. Só pra dar mais destaque para os desenhos daqui de baixo. Tá bem? Ok? Pode até escurecer essa ponta, ó. Que eu vou mostrar o que a gente vai fazer, ó. E depois dá pra você bater isso aqui de novo quando você pintar o topo dele de vermelho. Tá bem? Arrasou? Isso que eu falei que era pra gente começar por aí. Agora eu vou segurar aqui na parte de baixo que a gente não sujou. Pego aquele vermelho e vou bater o vermelho. Ó, bato no topo e vou batendo na lateral. Olha, já vai ficando pronto, gente. E como a gente tem pouca tinta aqui no pincel, ele já vai ficando vermelhão. Pincel pata de vaca. Vou sujar levemente ele aqui, mas eu não queria sujar muito. Ok?
queria deixar ele muito vermelho. Só pra vocês verem que dá pra gente fazer com pouca tinta. Não fica muito legal? E ó, já meio sequinho. Bate na lateral. Pode bater. Lembra que eu falei pra passar aquele marronzinho na borda? Que aí ele já fica com a pontinha. Olha como fica muito louco. Eu ia falar muito louco. Olha como fica. Cadê a Ana? Ana que fala muito louco. Ó, fica andando com esse povo. Ó, aí fica pegando essas influências. Ó. Tô botando só a bordinha aqui. Tô só dando uma caprichada extra aqui. Agora eu botei um pouquinho, ó. Olha que legal. Fica com uma sombra na parede de baixo. Ai, gente. Baixei a Tiane aqui em mim. Ó. Viu que a pontinha ficou mais escura? Acabou. Agora, pra finalizar, pega o cabo do pincel. Aqui é sempre interessante. Isso aqui também é pigmento, tá? Pigmento branco. Mas pode ser a tinta que eu falei pra vocês. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vão vir aqui e vão bater nas bolinhas, ó. E se você quiser fazer com mais realismo, sabe o que você vai fazer? Você pode pegar um tomzinho de marrom e dar uma esfumadinha pra ficar envelhecida a parte do vermelhinho em cima, pra não ficar tudo tão vermelhinho, tá? Se você gosta de pintar, mas a pintura desse é só isso. Aí você vai batendo, ó. Os primeiros vai ficar uma bolinha maior e aí depois vai ficando uma bolinha menor. E você escolhe se você quer bolinhas iguais, deixar ele bem perfeitinho. Ó, aqui não deu a bolinha, você bate com a lateral. Ó, muito legal, fácil. Falei que vocês não iam me xingar. Aí, ó, pra toda a coleção, cogumelo é feito assim. E eu acho que dá pra ainda vocês darem uma caprichada a mais. Imagina Douglas pintando todos esses cogumelos. Ia ficar encantado mesmo, né? Ó, pronto. Vocês viram que ali onde eu segurei a parte mais clarinha, não tem problema de segurar pra tirar a tinta e fica com essa sombra, ó. Fica perfeito, eu acho, pelo menos. Fala que acha também, por favor. Arrasou? Outra etapa pronta, Doug. Muito obrigado. Devolver seu cogumelo. E aí você faz com a intensidade que você quiser. Se você quiser, aqui, ó, quando o Douglas pintou, ele deixou, ó, escurinho e deixou um pouco mais forte em cima. Se você vir com um pouquinho de marrom, você vai dando essa sombra e vai deixando a parte de cima não uniforme como eu deixei o meu, tá? Pronto. Essa etapa pintada, a mesma coisa que a gente fez ali, ó, de passar o marronzinho, foi feito também na suculenta, ó, tá? Pra poder deixar ela mais caprichada ainda. Agora vamos à etapa da graminha ou da base, vai? Da caneca. Tá aqui, canequinha. Olha o que nós vamos usar. Essa canequinha que as pessoas amam. Vamos pegar, primeiro deixa eu posicionar aqui. Essa é com cera de coco. Aí você pode usar coco, soja ou a coco dura, tá? Então aqui é o grosso chato. Por que a gente colocou o grosso chato numa canequinha dessa? Aí você fala, mas não é grande. É que como você vai ter o cogumelo, ele vai derreter e ele pode afogar o pavio. Então foi esse teste que nós fizemos. Essa é a cartela nova de dupla face para colar o pavio, tá bom? Vem 70. Aí a gente vai colocar, para esse aqui nós utilizamos o pavio cruzado. Aí a chama ficou perfeita, mas ele também é grande, ele tem mais de 8 centímetros de diâmetro. Tá? Essa outra caneca. Encaixou ele, vem aqui, põe no meio. Vamos ver. Encaixa. Perfeito? Mesma coisa. Dupla face para ele. Ou cola quente também. Tá? É mais para posicionar. Vem no centro. Arrasou.
Ó. Feito. O que nós temos aqui? Cera de coco. Deixa eu colocar para vocês. Cera de coco, 300 gramas, derretidinha. A temperatura da cera de coco, ela já derrete uma temperatura perto de 54. Mas aqui tá uma temperatura mais baixa. Quando eu jogar a fragrância, 10% de fragrância, 30 ml. Aqui a gente tem Sweet Floral com Pistachio Cream, uma delícia. Joguei. Na de coco, se a gente for aferir a temperatura aqui, vai estar numa temperatura, tá? Baixinha, mas ela fica líquida. Quando você joga ali que tá gelado, ela já endurece. Eu vou tirar daqui, Doug, para usar o posicionador. Nossa, perfume muito bom. Essa combinação ficou incrível. Tá aí. Se na hora de você colocar, você quiser colocar e pesar para ficar tudo igual, perfeito. Aqui nós vamos colocar e é interessante que vocês já inserem o pavio. Será que vai dar certinho? Vai! Ah, 300 deu pros dois. Você pesou? Acabei de entortar o pavio. Só porque eu tava feliz aqui. Nossa, perfume, gente, ficou muito bom. Deve ter uma explosão isso aqui aceso. A gente não acendeu, né? Essa. Aqui já tá tão forte, tão gostoso o cheiro. Deixa eu só deixar isso mais retinho. Aí. Pronto. Ficou pronto. Tá aqui, ó. Os dois. Tá? Agora, lembra que eu te falei que você vai aprender 3? É um vídeo longo, mas é pra você aprender. Lembra que a gente falou que vocês vão aprender 3 técnicas? Pra finalizar, eu vou agora mostrar pra vocês como que a gente colore a cera em pó, tá? Quer trazer, Douglas, isso aqui de cera em pó? Tem aí? Senão a Júlia pega aqui pra mim. Ó, então a cera em pó é essa cera. Obrigado. A cera em pó é uma cera vegetal em pó. Até descobri que o dono da Vômen chama de Veg Cristal. Eu falei, não, amor, isso não é cristal, não tem como. Aí eu falei, ele falou, tudo bem, a gente pode trocar o nome. Que é vegetal, né? Cristal. Mas é porque são grânulos. Essa cera em pó é isso aqui, ó. É um tipo um salzinho, ó. Tá? Uma micro bolinha. Então, isso aqui é natural. E isso é o que a gente faz, essa graminha que é muito legal. Ou as velas, tá? Toda em pó. É incrível isso. Então, aqui a gente vai colocar o seguinte. Tem 50 gramas de cera em pó. Você vai colocar de 5 a 10% de fragrância. Como esse, eu quero que apareça esse musgo, ó. Eu vou colocar 10% de fragrância, ó. 5, tá? ml. Douglas já deixou prontinho aqui. É isso que eu ia falar. 5 ml. Deixa eu raspar. Porque tem um caldinho aqui. Agora, a gente vai fazer exatamente isso, ó. Deixar ela assim. Essa aqui a gente fez. Foi até na live. E eu deixei ela secando. Então ela fica bem sequinha. Então aqui o que eu vou fazer primeiro? Eu vou misturar. Deixa eu tirar essa etiqueta. Ó, eu vou misturar. Como eu joguei essência oleosa e é líquida, ela dá uma umedecida. Isso ajuda também a dissolver, tá, o pigmento. Mas ela continua um monte de bolinha, olha que legal. Tá? A cera em pó mesmo não desmancha. Ela continua igualzinha. Agora o que a gente vai fazer é entrar com corante. E a gente entra com corante em pó. Meu Deus, eu acabei de fazer uma coisa, se eu derrubasse isso aqui... Deu um déjà vu, assim. Putz, derrubou. Vamos lá. Verde. Um cisco. Ó. Bem pouquinho. Olha a cor. Michelle já chegou perto com medo. Nossa, tô tão mal falado assim. Mais um pouco. E aí coloca todas essas cores. É o Douglas inventando. Por que 300 cores pra fazer uma? Eu sempre faço com menos. Pra fazer esse musgo super especial tem que ser esse monte. Verde e laranja por enquanto. Mas olha que legal. Olha como ele vai escurecer, como ele vai tingindo.
Pode ir mexendo que ele vai tingindo. Olha isso. Ah, ali tá mais forte, é por isso, né, Doug? O que você pôs aqui? Marrom? Mais um trisco, né? Por que isso aí? Ah, Douglas, para de inventar, gente. Preto. Ele quer ficar um musgo Disney, né? Vamos lá. Ah, entendi. Olha como escurece. E o menino tem... Ele fala as coisas certas, viu, gente? Eu xingo, mas depois eu faço. Ó. Caraca. E é um trisquinho, vocês viram, né? Por que o em pó? Vamos lá, continuando. O em pó é porque não umedece tanto. Se você jogar o corante líquido aqui, vai virar uma pasta. Então a ideia é que continue essas bolinhas. E uma outra coisa é mais verde, né? Agora já não preciso explicar. Percebe-se que faltou só verde. Ó. E é bem um trisquinho. Se você deixar de um dia pro outro ele abertinho, ele vai secar. Ah, vai perder a essência. Não vai não. Essência oleosa. E não tá quente aqui, então ela não vai perder muito não. Mas olha isso. Aí vou dizer pra você, passado um tempo, fica bem mais forte, né? Porque parece que dissolve mais a cor. Mas ó, trisquinho de cor. Eu acho que dá até pra economizar um pouco, jogar um pouco mais dela natural aqui, branca. Que ficou forte. E a sua ficou com... Eu acho que eu jogaria um pouquinho mais de amarelo. Você acha? Douglas, vem cá. Não sei, ó, parece que aqui, esse aqui foi eu que fiz. Mais aberto. É o laranja, eu acho que já Será? pega esse amarelado, eu acho. Ah, eu coloquei bem pouquinho, fiquei com medo das laranjas. Tarará. Vamos ver, não respirem vocês em casa. Eu acho que é porque ali passou um tempinho e ele derreteu. Já tem verde pra caramba aqui, mas olha isso. Olha que lindo. Ficou bem musgo, vai. Isso aqui eu prefiro não mexer. Deixa com o Douglas. Esse aqui é o corante em pó, só pra vocês saberem. É mais barato do que o líquido. Ele vem quantas gramas? 7, ou acho 7 gramas. É corante pra caramba, gente. Dá pra fazer muito corante. Muito. Eu falo pra vocês que o corante em pó e essas cores são exclusivas nossas. A gente que... Se escureceu demais, vai ter que pôr Vanish. Mentira. Se escureceu demais... E desculpa que eu tô com as sinusite meio... Eu tô fungando. Mas se você errar demais, você vai ter que colocar mais cera em pó. Mas não vai adiantar muito. Vai colocar mais a mesma coisa que você colocou de cera aqui, mais 50 gramas, e ele vai ficar um pouquinho mais baixo. É melhor você não inventar de crescer na receita, que daqui a pouco tá um balde, tá? Sempre acontece isso. Não, vou só corrigir, vou só colocar um pouco mais de branco, daqui a pouco tá um tantão desse jeito. Melhor você ver o que você quer, tá? Agora vamos lá. Aqui, a gente fez... Ah, esse com furo que ele queria, né? Que eu colocasse aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar esse que eu já... Não, vou fazer colocar o que eu fiz agora. Ó, a ideia... ficou lindo. É vocês deixarem o buraquinho pra grudar. Olha que legal. Deixar o buraquinho pra grudar o cogumelo, tá? Essa é uma vela que a pessoa não, vocês não vão poder mandar pelo correio, porque senão ela pode tombar. Então você coloca numa caixinha, a pessoa leva pra casa, tá? Deixa eu só apertar pra ver se ela vai passar. Vai. Pega um pouquinho da cera, pode ser cera de coco verde. Olha o que a gente vai fazer. Colocar uma caminha ali, pode estar com cheiro ou não. Agora você vem aqui. Vamos ver se ele vai passar. Eu acho que não, Doug, porque tá meio torto aqui dentro. Podia ter deixado esse pavio inteiro, né? Olha que maravilha. Esse eu achei que você fazia um pouquinho menor. Ah, druga. Vou tentar. Brasileiro não desiste nunca.
Chegando. Vai dar. Alcança. Acho que alcança. Gente, então só pra gente corrigir aqui a receita, Douglas não errou, porque Douglas nunca erra. Né, Doug? Foi eu que me equivoquei. Era pra fazer essa vela. Ah, não alcança o coisa. Tudo bem. Era pra fazer essa vela nesse aqui, ó, que ele deixou mais alto. Mas tudo bem. Já sei o que eu vou fazer, que eu sou esperto, malandro. Colei. Inventei uma vela nova. Ai, calma aí, só. Pode, isso que eu falei de... Essa não vai transbordar. Acho que vai. Não, né? Acho que vai ficar bem rente. Pronto, colei. Aí. Acho que quando derreter vai ficar tudo na altura. Faz meio centímetro mais baixo, tá? Que o Douglas não calculou essa aqui muito bem, aí eu acho que vai dar errado. Mas olha que lindo! Olha. O que a Michelle tá falando é o ponto que a gente falou lá no começo. Faz meio centímetro mais baixo e quando ela derreter, igual essa, vai tudo pra dentro do pote. Essa aí vai sobrar um pouco, né? Michelle tá com a cara assim. Essa é a Michelle que não programou direito, gente. Ó, vamos lá. Mesma coisa. Assim. Só pra gente finalizar. Eles separaram tudo tão direitinho, né, gente? Eu ativo a criança aqui. Ensino vocês, mas é muito fácil, ó. Arrasou? Facinho? E pode deixar ele regular assim, depois vocês arrumam. Vou pôr aqui no meio. Pronto. Olha o que ele fez. Ele fez direitinho, gente. Foi vocês que se atrapalharam. Viu como ia dar certo? Normalmente ele nem se equivoca. Né, Doug? É que a brincadeira, gente, é que a gente fica com raiva. A gente acha alguma coisa e ele vem e já traz a solução. Também. Apaixonado, bitolado ali naquela produção. Você chega ali falando um pouquinho mais alto. Júlia quem diga, ele já... Tô concentrado. Não é assim, Michelle? Michelle que sofre. Olha, que lindo. Só porque eu falo um pouquinho alto? Imagina. Só porque chega já com várias ideias. Pior, gente, é quando a gente faz alguma coisa que dá uma coisa errada, aí ela chega, nossa, isso tá estranho, né? A gente fala, você não podia voltar pro seu lugar, em vez de você entrar aqui? Não é isso, Júlia, que a senhora faz? Olha que bonitinho. Não é muito fácil. Então, o que você aprendeu? Ah, eu quero fazer velas para aniversário. Tá aí. Você quer ter essa sacada de fazer algo bem diferenciado. Primeiro projeta. A ideia aqui, ó, foi pensar no chocolate branco. Olha que mais simples. E os cogumelinhos. Então a gente tem um projeto de Páscoa. Olha que lindo esse pequenininho. Dá uma olhada nisso. Olha que show. Dá pra fazer? Dá. Ah, quero colocar um coelho aqui em cima. Dá. Quero colocar lá no Natal um Papai Noel em cima. Dá. Essa é a mesma técnica. Quando você pensa em tudo que vocês podem fazer, você aprendeu a fazer a pintura, me dá coraçãozinho embaixo, ó. Deixa depois uma mensagem. Já te ensinei a pintar de um jeito muito legal. Olha como ficou nosso cogumelo, que coisa mais linda, tá? Depois, falamos sobre o derreter a cera de coco, colocar a fragrância, vocês viram a temperatura? Show! Fez o pote. Vela reta que vem de super é aquilo. Cera de coco, soja, 10% de fragrância, mistura bem completo. Perfeito, então segunda técnica. Terceira, essa história que todo mundo ama e que parece uma graminha mesmo, que é uma cera em pó, tá? Muito show, né? Viu colorir? É simples, mas é bem pouquinho e tem que ter paciência. Ai, não tenho, tá aqui pra isso. Ah, mas eu acho que não vou conseguir. Vai conseguir sim. Eu tô pensando, pensa não, faz.
Faz, aprende, vai lá e faz devagarzinho que dá super certo. E a ideia aí que eu preciso que você tenha atenção aí do outro lado é que você não esqueça de fazer o teste do pavio. Como? Não sei. Veja, tem um monte de vídeo nosso ensinando a fazer isso, tá? Mas você vai ter que ter uma chama à altura de derreter aquilo e manter esse fogo. Lembra que todo líquido, toda cera ou parafina, ela é o combustível para isso se manter aceso. Se o pavio estiver fino ou pouco pavio, ele pode queimar isso aqui e a cera ficar mais alta do que o pavio, tá bom? Então aprenda. É o único ponto, acho que o ponto que as pessoas mais erram, né? Então, se você tem alguma dúvida, tá? Se você já fez e teve algum problema, escreve aqui nos comentários que a gente ajuda, tá bom? Mas a ideia é exatamente a gente entender o problema, chegar na solução. Para todos os problemas em vela, tem solução, tá bom? Tem solução. Trocar o tipo, o diâmetro do pavio, entender aí se a essência que você comprou ela não tá perfumando como você queria, então tem vários níveis e tipos de essência. Tem essência que até Honey Milk, nossa, as pessoas acham muito forte. Usa menos, tá? Porque ela sendo muito forte, você vai economizar. Então assim, tem de tudo, desde as mais suaves, como lavanda, que vende super bem, até as mais fortes, tá? Então o que você quer? Então tudo isso pode ser visto como um problema. Escreve aqui que a gente ajuda. A gente tá aqui exatamente para isso, tá bom? Que Deus te abençoe, que você consiga mudar aí, né, o nível e o jeito das pessoas olharem às vezes para uma vela e ver que dá para vocês ousarem bastantão, ó. Michael vai mostrar para vocês. Ousarem, fazer bem diferentão, ó. Olha que lindo. Olha que legal. Não esquecer de fotografar, né? E um ponto muito importante. Tá lindo, não tá? Faz teste de foto. Porque muitas vezes o erro que as pessoas fazem é ela entender, mas esquecer que uma foto, tá? Como é de um produto desse, pode ser uma foto que vai chamar muita atenção das pessoas. Ó, vou colocar... a Ana falou agora, mas vou colocar aqui aquela que quer se exibir com as fotos que ela fez. Mas ó aqui, ó. Tá? Uma foto bem tirada. Olha como vale. Dá uma olhada nisso. Olha como vale. Olha como chama a atenção do produto. Então, bora lá. Arrase. A responsabilidade é toda sua. Tá bom? Então, ó. Beijo e até já. Beijo!